Olá, tudo bem com você? O capítulo 13 de Atos começa dizendo que havia profetas e mestres na igreja, mas mesmo esses deveriam ser avaliados pela palavra de Deus, como deve ser hoje também. A doutrina, a pregação, as ideias de qualquer pessoa na igreja ou fora dela, para um cristão devem ser sempre avaliadas, sempre medidas pela verdade da palavra de Deus. Esperançoso também ver que havia o dom profético e sempre haverá até o fim o dom profético e também mestres que possam ensinar a sã doutrina na igreja de Deus. Manaém, entre eles, foi criado com Herodes, mas escolheu ser de Jesus. Nossa origem não precisa determinar nosso destino. Não importa quem tenha sido você, onde você tenha nascido, qual tenha sido a sua formação ideológica, se você aceita Jesus, você pode vir para a luz também e seguir a verdade como está na Bíblia. Não importa a nossa origem, o que importa é o que fazemos na nossa vida a partir do momento que conhecemos a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. O jejum e a oração nos predispõem a ouvir a voz de Deus, e eles praticavam essas disciplinas espirituais naquele tempo. Nós também devemos usar esses recursos, orar, jejuar, para ter a mente clara e ouvir a voz de Deus. Ainda no verso 2, nós lemos que disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, escolhe, decide. Mais uma vez, vemos aqui uma evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força, uma energia impessoal. Ele decidiu escolher pessoas e enviou essas pessoas para pregar o Evangelho. Somente uma pessoa tem poder de escolha ou volição. O verso 2 ainda diz que Deus é quem escolhe a obra que devemos fazer em sua igreja e nos capacita para isso. Oremos por isso, para que Deus nos dê dons, nos capacite para fazer a obra que Ele deseja que nós façamos. No verso 3, antes de enviar Paulo e Barnabé, a igreja novamente orou e jejuou. Esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo do sucesso da igreja. Busca do poder do alto. Os principais recursos da igreja eram jejum e oração. Não tinham dinheiro nem tecnologia, mas fizeram maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Deus Espírito Santo. Isso é garantia de sucesso. Verso 5, João Marcos estava com Paulo e Barnabé como auxiliar, sendo treinado para a missão. Aqui vemos que eles davam espaço para os jovens, e assim deve ser a igreja também nos dias de hoje. Permitir que os jovens também tenham atuação significativa na igreja, ser treinados para a pregação do evangelho, para cumprir a missão também. A autora Ellen White diz que, devidamente treinados, os jovens seriam um exército que iria ajudar a apressar a volta de Jesus. Os líderes têm que ter isso em vista sempre. Verso 6, Bar Jesus era judeu e praticava magia. Quantos cristãos hoje estão igualmente envolvidos com magia, infelizmente? Embora se digam cristãos, assistem, consomem, navegam por sites, leem livros cujo conteúdo tem que ver com feitiçaria, com magia, com bruxaria, com vida após a morte, necromancia e coisas parecidas. Acham que são coisas inocentes, mas aqui nós vemos os discípulos, especialmente Paulo, condenando esse falso judeu pelo fato de estar envolvido com coisas que Deus condena claramente em sua palavra. Deuteronômio 18, por exemplo, tem palavras de advertência muito sérias para com aqueles que praticam magia, feitiçaria, estão envolvidos com essas coisas que não vêm de Deus, mas sim do maligno, do inimigo de Deus. É o diabo quem tem interesse em que as pessoas pensem que a alma é imortal, que existe vida imediata e incondicional após a morte, quando a Bíblia diz que, na verdade, somos mortais e dependemos inteiramente de Deus para ter a vida eterna. Esse tal de Elimas, ou Bar Jesus, a mesma pessoa, estava causando controvérsia, desviando o procônsul e outras pessoas da verdade, e Paulo profere uma condenação dura a esse homem, e ele fica cego momentaneamente. Um verdadeiro profeta jamais se envolveria com magia e espiritismo, simplesmente porque a palavra de Deus condena essas coisas, essas práticas que afastam as pessoas de Deus. Quem está por trás, na verdade, da magia, dos encantamentos, feitiçaria, é Satanás. Não existe um poder misterioso, não existem espíritos por trás disso. Existe, na verdade, um anjo caído muito esperto, muito perspicaz, muito maligno, tentando desviar as pessoas do caminho de Deus. Verso 7, Deus enviou 2 de seus servos para salvar Sérgio Paulo. Ele nunca deixa desassistido quem o busca de coração. E quem disse que pessoas cultas não têm interesse na palavra de Deus? Esse procônsul era uma pessoa culta, diz aqui a Bíblia, era uma pessoa inteligente e queria conhecer a Deus.
Inteligência e cristianismo podem e devem andar de mãos dadas. A verdadeira cultura pode ser medida pelo fato de a pessoa manter a mente aberta, e este era um homem de mente aberta. Uma miniatura do grande conflito encontramos no verso 8. Deus e o diabo disputando um ser humano. E isso acontece dia a dia. Isso acontece neste exato momento. Deus está disputando sua vida e o diabo também. A quem você vai se submeter? A quem você vai entregar a sua vontade, a sua mente, seus pensamentos, suas afeições? Elimas sofreu literalmente o que já vivia espiritualmente, cegueira. Verso 12, Deus usou a interferência malévola de Elimas para converter o procônsul. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Versos 14, 42 e 44, o sábado é um ótimo dia para estar na igreja e ouvir e pregar a palavra de Deus. Paulo apresenta nos versos 16 a 41 um sermão poderoso relacionando a história de Israel com o Messias prometido, ou seja, Jesus Cristo. Verso 31, a ressurreição de Jesus contou com muitas testemunhas que, a partir desse evento, dedicaram a vida para pregar corajosamente. A ressurreição de Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas ao povo de Israel pelos profetas. Verso 39, sem lei não há pecado. Sem pecado não há pecadores. Sem pecadores não há necessidade de salvação nem do Salvador. Portanto, a lei é importante, embora Paulo deixe claro, mais uma vez, que não é a lei quem salva, não é a lei que salva. É Jesus Cristo que nos concede sua graça e nos dá a salvação. Verso 47, Deus queria que os judeus fossem luz para os gentios. O desejo dele se cumpriu por meio dos discípulos de Jesus. Aqueles que davam valor à vida eterna creram nas palavras de Paulo. E aqui nós vemos judeus sinceros, judeus que aceitaram o Messias Jesus Cristo. Verso 50, quando faltam argumentos, alguns apelam para a violência. E no 52 nós vemos que, mesmo sendo expulsos, os discípulos continuavam cheios de alegria, pois tinham o Espírito Santo. É o Espírito Santo na nossa vida que faz com que, mesmo quando sofremos reveses, perseguições, lutas, dificuldades, sintamos ainda alegria e paz no coração. Se ele estiver em sua vida, não importa o que aconteça ao seu redor, pode cair o mundo, você estará em paz e terá a alegria de Deus no seu coração. A alegria dos discípulos de Jesus não depende de circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo na vida. Que você clame realmente pela presença de Deus, diferentemente de Elimas, você enxergue realmente o que Deus tem planejado para a sua vida, ande nos caminhos dele e assim você terá paz e também será feliz. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença, na companhia de Jesus Cristo.